Esse fundo imobiliário tá de graça, uma pechincha, um dos melhores fundos imobiliários da bolsa, baratinho, tá de graça, meu amigo. Fica aí até o final do vídeo, eu vou te explicar. Não adianta você já querer saber qual é o fundo imobiliário, porque eu preciso te explicar o porquê ele está barato. Bom, vamos lá, sem mais delongas, o fundo imobiliário que eu trouxe aqui para você é o KNRI11. Ele é um fundo imobiliário do segmento híbrido, ou seja, ele pode investir tanto em tijolo, mas ele também pode investir em papéis, tá legal? É um dos melhores fundos da Bolsa de Valores, com a melhor gestão e que se encontra hoje num preço barato. Mas eu preciso te explicar o porquê eu considero que esse fundo está barato hoje e não é só o P sobre VP. Vamos fazer uma análise aqui completinha sobre esse fundo imobiliário. É importante que você sempre olhe as taxas dos investimentos que você faz, seja ele em renda fixa, renda variável, fundos de investimento, não importa. Cuidado com as taxas, porque às vezes você só olha ali quanto rendeu nos últimos anos e você não se atenta às taxas. Hoje o KNRI11 ele traz para nós uma taxa de 1,25% ao ano, que é uma taxa relativamente baixa aí no mercado de fundos imobiliários. Mas o mais interessante é que apesar de ter uma gestão ativa, ou seja, o KNRI11 ele vai buscar sempre superar ali o benchmark, no caso que é o IFIX. Hoje, o KNRI11 não cobra taxa de performance. Vários fundos cobram taxa de performance. Então, cuidado aí em olhar só a questão dos dividendos, cuidado em fazer uma análise muito por cima do fundo imobiliário. Olhe sempre as taxas na lâmina do fundo imobiliário que você investe. Lembrando que todo fundo imobiliário deve distribuir 95% dos seus lucros pelo menos uma vez por semestre. Mas o KNRI11 ele faz aí a distribuição dos dividendos uma vez por mês na sua conta corrente. Vamos dar uma olhada no gráfico do KNRI11, como ele vem se comportando nos últimos 12 meses. Então olha lá, o KNRI11 chegou ali em 2020 a custar R$ 168. Ele já teve aí até preços maiores, acima de R$ 200, mas vamos falar aqui nos últimos 12 meses, tá legal? A gente vê que o fundo veio caindo aí no decorrer de 2020 para 2021 e hoje o fundo está cotado a R$ 140. E já vamos direto aqui para o quadro dos dividendos. Você pode ver que nos últimos anos o KNRI11 ele paga assim dividendos uniformes. Já chegou a pagar quase 1% por mês, mas ali a última média vem em torno de 0,5%. Lembrando que são livres de impostos de renda, então cai livrinho aí na sua conta, em média 6% ao ano. Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de fundos imobiliários com mais ativos na carteira. Eu não gosto de fundo imobiliário com um ativo apenas. Por quê? Por exemplo, é um fundo imobiliário que alugou espaço para uma universidade, ou seja, um prédio gigantesco para um segmento específico que é uma universidade. Imagina essa universidade chega para o fundo imobiliário e fala: legal, valeu, foi bom o nosso amor enquanto durou, mas eu estou indo embora. E aí o que acontece? A cota desaba, porque imagina para esse gestor do fundo imobiliário conseguir alugar novamente esse prédio para um outro inquilino. É um grande problema. Então quanto mais diversificado for o seu fundo imobiliário, melhor ele será, na minha opinião. E olha lá, quantos ativos tem o KNRI11? São 20 ativos espalhados em 3 estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E detalhe, são todos ativos de alto padrão, são ativos que têm valor, porque também não adianta você investir ali em um fundo imobiliário que os ativos são ruins. Por exemplo, você compra um fundo imobiliário que os galpões estão espalhados aí no interior do Rio de Janeiro e lá no interior do Rio de Janeiro você encontra 50% dos galpões estão desalugados hoje. Então, cuidado com a quantidade, também deve ter qualidade e o KNRI11 mostra e traz qualidade nos seus ativos. Antes de continuar a análise aqui do KNRI11, já quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, aperta também o botãozinho de curtir, não vai demorar nem 1 minuto, nem 10 segundos na verdade, e você vai me ajudar muito a manter esse canal gratuito para você. Quero analisar agora com você a vacância do fundo, tá? Se você não sabe o que é vacância, eu vou te explicar agora. Imagine o seguinte, que você tem aí 10 imóveis dentro de um fundo imobiliário e um deles está desalugado. Ou seja, você tem aí 90% dos imóveis ocupados, tá legal? Então esse é a referência, no caso, que a gente traz aqui da vacância. Quantos por cento do imóvel hoje estão alugados aí dos mais de 20 ativos que nós temos no KNRI11? Então olha lá, vamos para a tela. Nos últimos meses, em 2020 até 2021, até mais de 2021, aqui o fundo imobiliário apresentava 95% dos seus ativos
cheios, só que caiu agora em junho de 2021 para 88%. Tá legal? O que também ajuda a explicar aí um pouco da queda da cota do KNRI11. Então, somado a essa vacância, que sofreu um pouco aí no último mês, nós temos também a questão da pandemia, né? Os imóveis ainda, a economia ainda não voltou 100%, tá legal? Então o KNRI11, que investe em lajes e investe em logística, também apanhou devido à questão da pandemia. Só que o legal do KNRI11 é que ele manteve os seus dividendos uniforme, ele não deixou de pagar dividendos para os seus cotistas, tá legal? E agora com a volta da economia, com a volta dos aluguéis, com a volta da retomada geral no Brasil, a gente tem aí uma perspectiva que o KNRI11 pode voar e dar pulos muito mais altos, tá legal? Agora, falando sobre o PVP de KNRI11, eu deixei por último esse indicador, eu vou te mostrar que realmente prova-se que o ativo está muito barato. Mas eu deixei ele por último porque primeiro eu quis fazer uma análise completa do fundo imobiliário, mostrando para você que é um ótimo fundo imobiliário, tá legal? Mas hoje o PVP do KNRI11 está em 0,88%, mostrando que o seu preço está muito abaixo aí, ou seja, o patrimônio do KNRI11 ele vale muito mais do que o valor que está sendo negociado no mercado. Então você já vai chegar pagando ali 88% do que vale os imóveis do KNRI11. Lembrando que são imóveis de altíssimo padrão, tá legal? Então você não vai ter o risco de ficar sem os seus aluguéis e as cotas com a retomada da economia com certeza vão valorizar bastante, até porque nós estamos pegando o KNRI11 hoje numa baixa, tá legal? Mas lembrando que aqui não tem recomendação, eu tô trazendo para você indicadores que mostram que o fundo está barato, tá legal? Mas a decisão final é sua se você compra ou não. Aliás, eu quero saber de você. Você é acionista do KNRI11? Quais são os fundos imobiliários que você tem? Eu vou comentar embaixo se eu gosto ou não aí nos comentários, tá legal? Um grande abraço para você e bons investimentos.